Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo é poemas e figura de linguagem, isso mesmo. Então vejamos os nossos objetivos da aula. Eles são: analisar recursos próprios da linguagem literária, identificar figuras de linguagem, criar textos inversos. E para tanto, vamos fazer uma reflexão. Temos aqui um verso de Manuel de Barros, faça a leitura comigo. Poesia é voar fora da asa. Manuel de Barros considera um dos mais famosos esse verso aqui. E ele fala sobre a poesia, que poesia é voar fora da asa. É uma linguagem figurada, né? Fala de toda essa questão da poesia ser ultrapassar a linguagem, ultrapassar sentidos, significados, criar novas sensações, expressar sentimentos, todo esse mundo que envolve o poema e a poesia, né? Lembrando o quê? Você lembra de algum poema que já leu? Qual? Você se recorda? Você já tem 9 anos de vida escolar, estudantil. Você já deve ter lido alguns poemas. Você se recorda de algum que marcou, que você se lembra de algum verso, ou então do poeta? Isso mesmo. Você consegue citar um poeta brasileiro ou internacional que você tenha lido, que você reconheça a sua obra? A poesia é importante para a sociedade, para as pessoas? Sim ou não? E por quê? Então, aqui nós podemos ver um exemplo de um poema bem famoso. E lembrando, poema é o gênero textual em que nós temos a poesia. Poesia é falar de sentimentos e sensações. Nós podemos usar os versos ou o texto em prosa. Aqui, usando os versos, nós temos um poema. E um poema de um autor muito famoso, um autor brasileiro, Carlos Drummond de Andrade. Então leia comigo, quem sabe você relembre esses versos já. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Veja só, aqui nós podemos responder à última pergunta. A poesia é importante? Sim, ela é muito importante para as pessoas, porque lendo uma poesia, com certeza você deve ter ser lembrado de alguma situação, não uma pedra física, mas talvez uma dificuldade, um problema, um empecilho que você conseguiu ultrapassar, um obstáculo. Isso mesmo, é o que o poeta aqui retrata. Na vida dele havia uma pedra, havia alguma dificuldade, e até ele conseguiu ultrapassar, romper essas barreiras e ter um sucesso. Então a poesia, sim, ela é importante, porque nos faz refletir sobre nossos sentimentos, nossas emoções. Isso é despertado em nós através de um poema. Um outro exemplo que temos é de Fernando Pessoa, um outro poeta muito importante também, só que um poeta português e não brasileiro. Vejamos, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. Veja só, fala um pouco do processo criativo de um poema. Fernando Pessoa, quando usa esse eu lírico, expressando o processo, o contexto de criação, isso mesmo, o eu lírico falando de como o poeta sente a dor, que é uma dor, às vezes, imaginada, criativa, mas é uma dor tão viva que ele acaba sentindo essa dor que ele acabou de expressar nos versos. E sim, mesmo sendo um poema que às vezes fale de algo mais triste, nos faz refletir sobre esses momentos de tristezas que muitas vezes acabamos passando, né? Agora temos uma atividade, preste atenção. Os textos lidos são, letra A, poemas, pois o eu lírico fala dos seus sentimentos e emoções, e há versos, estrofes, rimas, ritmo e figura de linguagem. B, os textos lidos são contos, pois o narrador apresenta as personagens, espaço, tempo e o enredo, situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Qual a alternativa?
Voltamos. Conseguiu responder? Os textos que lemos até o momento são poemas ou contos? Se você marcou, disse, letra A, poemas, é a resposta correta, é o nosso tema da aula, né? Nós lemos textos que são apresentados com versos, tem rimas, tem figuras de linguagem, tem estrofes, e então sim, são poemas. Tem um eu lírico expressando um sentimento, uma sensação, e não um conto. Um conto nós temos parágrafos, um narrador contando todas essas situações aqui que não encontramos nos textos lidos. Agora, vamos ler outro poema com atenção voltada para as características desse gênero textual. Isso mesmo, vamos ler um outro poema e verificar todas as suas características. Acompanhe. Cabelos molhados, sol encharcado, pele salgada, vento nos olhos, areia nos pés. O corpo sem peso, é nuvem à toa, o tempo inexiste, a vida é uma boa. Mergulho na água, azul deste céu, sou peixe de ar, sou ave de mar. Mergulho em mim mesmo, silêncio profundo, nadando sem rumo, entre as conchas e paz. Conseguiu perceber o trabalho do poeta? Não é apenas inspiração, né? Nós temos aqui todo um jogo de palavras, um jogo de rimas, um ritmo, uma musicalidade que foi estudada, pensada na produção desse poema. Então, falando sobre isso, o poema é um gênero textual do domínio discursivo literário, onde temos aí a predominância da criação, da criatividade, da imaginação do poeta. E claro, nós temos isso como uma obra de arte. A construção de um poema se assemelha, o poema é uma obra de arte e requer muita persistência do poeta, muito estudo, muito planejamento de quais palavras ele vai utilizar no seu texto. Por isso, ele precisa de um domínio da língua. Ele muitas vezes pode desprezar alguma regra gramatical utilizando a licença poética, sim, mas para formular o poema, elaborar o poema, ele precisa ter o domínio para que o poema tenha sonoridade, tenha ritmo, tenha conotação, a linguagem figurada, o sentido figurado das palavras. Então, o poeta é um exímio conhecedor da língua, ele tem total domínio. Agora vamos refletir sobre esses versos que lemos. Nesses versos, os sentidos das palavras são ampliados, há ampliação do significado, o significado vai além daquele que encontramos no dicionário? Sim, né? Nós temos aqui, mergulho na água, azul deste céu, sou peixe de ar, sou ave de mar. Reparou? Os elementos ali estão um pouco trocados, mas é intencional, é o domínio que o poeta tem da língua. Então, sim, há uma ampliação dos versos, há uma ampliação dos significados, dos sentidos. Aqui nós temos a fusão, a ligação de céu e mar. Se você reparar, o azul deste céu, e daí nós temos ali dois elementos, né? O peixe com o ar e a ave no mar. Foram trocados os elementos. Então, nós temos a fusão, céu e mar é uma coisa só, como se fosse um horizonte, essa é a imagem que o poeta quer construir. Um horizonte com céu e mar unidos. Ainda, essa sensação de dizer que eu sou peixe de ar, eu sou ave de mar, mostra o quê? Uma leveza do céu ou do mar, uma alegria, uma paz do mar, do céu, um equilíbrio também entre o céu e o mar, já que eles estão unidos. Sobre esses outros versos, o que temos? Evidenciam-se a função poética e a função emotiva. Nós temos aqui a expressão de emoções e temos também essa linguagem figurada nesses versos. Temos. Então, sou peixe de ar, sou ave de mar. Isso nós já vimos na reflexão anterior. O corpo sem peso é nuvem à toa. O tempo inexiste, a vida é uma boa. Então aqui eu tenho uma função poética porque eu tenho um trabalho com as palavras, eu tenho musicalidade e ritmo. Se você tem domínio para cantar, se você tem domínio para tocar um instrumento, facilmente você consegue musicar, colocar uma música, uma melodia nesses versos. Eles são sonoros na leitura, você consegue perceber. Então isso nós temos a função poética.
E já quando ele expressa todos esses sentimentos e emoções de leveza, de alegria, nós temos a função emotiva. Isso mesmo, duas funções pensadas aí para construir essa imagem de paz, de um mergulho na água, de você sair e ter uma ótima sensação. Como podemos perceber, em um poema nem tudo é inspiração. Na verdade, podemos pensar que muito pouco é inspiração. Talvez o tema, o assunto seja inspiração, mas cada palavra é pensada, cada palavra tem uma função em um poema. Ainda mais se pensarmos em soneto, em cordel, em que há todo um jogo de sílabas poéticas, lembrando que são diferentes das sílabas gramaticais, pois elas contemplam a questão da sonoridade das palavras, das sílabas. Então vamos começar a planejar agora a nossa produção de poema. Para tanto, atente-se a outras características do gênero. Isso mesmo, vamos relembrar outras características do poema. Quais são elas? O poema possui versos que podem estar organizados em uma ou mais estrofes. Isso é critério do poeta. Então, eu posso ter uma única estrofe formada por vários versos, ou então várias estrofes com vários versos. Uma coisa é fato, um poema vai ter versos, seja em uma ou em muitas estrofes. Ainda, o poema apresenta recursos que conferem ritmo, melodia e sonoridade às frases. Isso mesmo, a questão que já falamos, as palavras são organizadas para que tenham ritmo, som, musicalidade. O poema ele admite versos livres. O que são os versos livres? São versos que não apresentam rima, mas sim, eles apresentam sentimentos, emoções. Nós temos a ampliação do sentido das palavras através de figuras de linguagem, de sentido figurado. Ainda, o poeta, através do eu lírico, que muitas vezes não é o poeta, na maioria das vezes não é, ele interage com o leitor por meio de expressão de sentimentos, emoções, recordações, reflexões, através da sua temática, do que é expresso ali, o leitor acaba refletindo e muitas vezes até sentindo o que o lírico também está sentindo. E permite a formalidade e a informalidade. Como vimos, é uma questão de trabalho com a língua. O poema ele tende a ser formal? Tende, mas em alguns momentos, por uma questão da linguagem figurada, pelo jogo de palavras, a licença poética atua. A informalidade, o desprezo a algumas regras, o poeta utiliza de uma forma intencional. Ele sabe muito bem o que está fazendo. Falando sobre a linguagem figurada, nós temos aqui as figuras de linguagem, que sempre estão presentes, dando uma conotação, uma criação mais imaginativa a um poema. Qual que é a função das figuras de linguagem? Nós temos aqui, elas são recursos que empregam palavras em sentido figurado, em sentido diferente do que é usual. Então, esqueça o sentido que está no dicionário quando falamos de figura de linguagem, de conotação. E sim, elas tornam o texto mais rico, mais expressivo, porque elas intensificam aquela emoção, aquele sentimento abordado. Elas demonstram a capacidade criativa e inventiva do poeta. Toda a criação, toda a capacidade que o poeta tem, a habilidade em dominar as palavras, fica evidente quando ele utiliza as figuras de linguagem. E como já dissemos, elas destacam, intensificam, reforçam toda essa questão sentimental. Vamos falar sobre algumas figuras de linguagem. Falando sobre a metáfora. Ela produz sentidos figurados por meio de comparações que não usam conectivo. Então, é uma comparação de alguns elementos, mas não temos um elemento que faz essa conexão. Não temos o como, o nem, o tal qual, nenhuma conjunção. Um exemplo é Meu pensamento é um riso subterrâneo, de Fernando Pessoa. Aqui nós temos o pensamento e o rio subterrâneo como algo profundo, para exemplificar, mostrar quão profundo é esse pensamento do eu lírico. Ainda a comparação, que se assemelha com a metáfora, ela possui um conectivo. Essa é a diferença das duas. Nós temos um exemplo aqui. Meu coração tombou na vida, tal qual estrela ferida pela flecha de um caçador. Então, nós temos aqui o coração que tombou na vida sendo comparado com uma estrela que foi ferida
pelo caçador. Então, dois elementos sendo comparados e temos o conectivo tal qual. Outras figuras de linguagem. A metonímia, quando nós fazemos a substituição, a troca de uma palavra por outra, porque há uma relação de proximidade entre essas palavras. É o caso aqui. Os aviões semeavam dor. Os aviões semeavam as bombas, que causavam dor. Uma relação próxima. A bomba causava a dor das pessoas. Ainda a hipérbole, que é você trabalhar a linguagem exagerada, de uma forma intencional. Isso mesmo. No caso, rios te correram dos olhos, se chorares. A pessoa iria chorar muito, mas não necessariamente ia formar um rio. Mas essa expressão exagerada mostra que foi um choro muito grande, muito dolorido, para exemplificar a tamanha tristeza desse eu lírico. Ainda temos a prosopopeia, que é quando atribuímos a seres que não são humanos, objetos, seres irracionais, animais também, características humanas. Um exemplo é: a tarde descia, pensativa e doce, com nuvenzinhas cor-de-rosa. Então, esse eu lírico nos mostra aqui que a tarde pensava, e pensar não é uma característica que a tarde tem. Ela não é ser humano para pensar, mas ela teve essa característica nesse momento. Então, ela tem aqui uma prosopopeia ou personificação. Quando falamos de onomatopeia, temos também em poema, às vezes em história em quadrinho você pode se lembrar mais fácil, que são as palavras que imitam sons produzidos por animais, por batidas, por portas, por relógio, como temos aqui. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora. Então, nesses versos, nós temos o tic-tac se referindo ao relógio. Então, é o som do relógio de ponteiro que foi imitado, reproduzido aqui. Agora, vamos à atividade número 2. O seu trabalho é construir frases com os elementos e figuras de linguagem. Então, temos aqui, letra A, amizade e abrigo. Então, construa uma frase em que tenha essas palavras e você faça uma metáfora. Letra B, amizade e abrigo, só que agora uma comparação. Você usa um conectivo. Letra C, pessoas, pular e alegria. O verbo pular você pode conjugar. E faça uma frase que tenha metonímia. Na letra D, fazer e 1000 vezes. Também conjugue o verbo fazer. E use uma hipérbole. E na letra E, nós temos vento e rosto. Use uma prosopopeia ou personificação, se você preferir. Atribua uma característica humana. Pode começar. Voltamos, temos aqui algumas possibilidades. Garanto que você fez algumas muito criativas. Vejamos. Letra A amizade é um lindo abrigo, metáfora. Letra B, a amizade é tal qual um lindo abrigo, comparação. Temos o conectivo tal qual. Letra C, as pernas pulavam de alegria. Temos metonímia. Letra D, vou fazer este passeio 1000 vezes. Hipérbole. Letra E, o vento acariciava meu rosto, prosopopeia. Agora vamos falar sobre o planejamento de um poema. Preste atenção. Pense se você vai escrever, se você em uma situação muito marcante do seu dia, do seu ano, da sua vida toda. Pense em um momento marcante que você teve na sua vida. Letra B. Pense também
quais características o seu eu lírico de poema vai ter? Vai ser alegre, triste, reflexivo? Como vai ser o seu eu lírico? Ainda, qual a ideia principal será transmitida? De qual tema você vai falar? Amor, amizade, paixão, família? Qual é o seu tema? Quais figuras de linguagem serão empregadas? Você vai usar metáfora, comparação? Quais delas? Letra D. O poema será composto de quantos versos? Você quer criar uma métrica, algumas estrofes, ou então versos livres e uma única estrofe? Como você vai compor o seu poema? E ainda, quantas estrofes, né? Quantos versos cada estrofe pode ter, ou uma estrofe única? E ainda, vai usar rimas ou não? Um poema sem rimas. Para isso, temos a atividade 3. Ou você registra, ou você inicia o seu poema. Qual é a proposta? Carlos Queiroz Teles usou um momento marcante para expressar paz e harmonia do eu lírico consigo mesmo e com a natureza. Foi o poema que lemos sobre o mergulho no mar e no céu. Pensando em uma experiência que lhe deu grande alegria, satisfação, produza um poema expressando suas sensações e sentimentos. Então, lembre-se de algo marcante e produza um poema baseado nessa experiência de vida. Voltamos, agora vamos falar quando você acabar sua produção, como você avalia esse poema. Veja alguns quesitos que ele deve ter. O texto está organizado em versos? Lembre-se, poema está em versos. Ele tem um título? Pense em um título criativo para o seu poema, sua produção deve ter um título. A abordagem do tema foi criativa e original? Você usou sentido figurado, figuras de linguagem? A linguagem apresenta sentimentos, emoções e imagens? Isso mesmo, é o tema, né? Lembrar de uma experiência marcante e colocar isso de uma forma sentimental para o seu leitor. Há recursos sonoros? Você empregou sonoridade nas palavras? Há rimas? Ou então apenas uma musicalidade na hora da leitura? Você conseguiu fazer isso? As palavras estão escritas corretamente? Lembre-se, você deve ter uma linguagem formal, a não ser que, por intenção, você empregue uma informalidade. Estamos chegando ao fim e, na aula de hoje, realizamos a leitura de poemas, reconhecemos suas características, analisamos as figuras de linguagem e também planejamos a produção de um poema. Agora sim, estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e uma ótima produção.